Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui você verá o deputado federal do Brasil e do governo Lula, o Paulo Pimenta, humilhando, esculhambando, esculachando, expondo a hipocrisia bolsonarista e do principal líder bolsonarista, obviamente que é o Bolsonaro, inelegível e logo presidiário. Nesse vídeo aqui você verá o Bolsonaro sendo exposto, sendo humilhado pelo Paulo Pimenta. Nessa semana nós tivemos muitos acontecimentos no STF, o Alexandre de Moraes combatendo de frente o Bolsonaro. E o Paulo Pimenta glorifica essa semana e também vocês verão aqui o Paulo Pimenta humilhando um em outras situações. O Bolsonaro não perdeu nenhum momento de não ser humilhado pelo Paulo Pimenta aqui nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Vamos. Ei, confira a loja do canal, nela há produtos exclusivos e especiais para você que fez o L. Olha na descrição. Tumultuada aqui em Brasília, tumultuada aqui na Câmara, no plenário, nas comissões. Mas por que tudo isso, gente? A causa é uma só, é medo, é desespero. Bolsonaro foi sentar no banco dos réus e o prazo está contando e vai ser julgado. E por isso, gente, os bolsonaristas estão absolutamente atônitos. A reação violenta, aquilo que eles fizeram pro Haddad na comissão, a conduta deles no plenário é uma conduta de quem está com medo. Mas não adianta, porque nós não vamos recuar do nosso trabalho em defesa da democracia e o Poder Judiciário tem autonomia. O Supremo Tribunal Federal vai dar sequência, garantiu amplo direito de defesa do Bolsonaro, mas ele vai ser julgado. Se condenado, vai cumprir pena. É pedagógico. Não adianta ele se acovardar, querer fazer um personagem, falar mansinho, diferente do que ele fazia quando atacava os ministros do STF e a democracia, porque o Bolsonaro não engana mais ninguém. Boa. Vamos continuar aqui, gente. Cabeça erguida, com coragem, com determinação, defendendo o nosso projeto e fazendo a diferença. Isso aí, Paulo. Viram aí, pessoal? O STF faz parte do Judiciário. O Judiciário é um dos três poderes do Brasil. O Paulo Pimenta protegendo com garras e unhas do bolsonarismo malvado. Mas não só isso. Olha isso aqui também. Sabemos e conhecemos bem quem é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que saiu corrido do exército, fugido pela porta dos fundos para não ser expulso. Jair Bolsonaro que sempre foi nessa casa um parlamentar medíocre. E se tem uma característica do Bolsonaro nessa casa, é sempre ter sido um covarde. Nossa. Parlamentares mais antigos como eu lembram do Bolsonaro brigando com as mulheres, com as deputadas mulheres. Eu nunca vi o deputado Bolsonaro discutir com homem. Com mulher, ele era corajoso. Bolsonaro também gostava de ofender, atacar jornalistas mulheres. Mas com os homens ele sempre foi covarde. Covardão. Poderia um grupo que tem um covarde como líder sair diferente dele? Não. Evidente que não. Por isso que esses parlamentares imbecilizados vêm à tribuna e ofendem, agridem pessoas que inclusive não estão presentes. Porque esta é uma característica dos covardes, de falar de pessoas que não estão presentes. Além disso, senhor presidente, todos nós que conhecemos a trajetória do Bolsonaro, sabemos que se tem uma outra característica do Bolsonaro, além da covardia, é a sua relação muito íntima e próxima com o crime organizado e com as milícias do Rio de Janeiro. Deus. Se a gente analisar os mapas eleitorais do Bolsonaro e dos filhos, a gente vai ver que historicamente são votos em áreas comandadas pela milícia. Mas, mais do que isso, nós que conhecemos o Bolsonaro e a história do Bolsonaro, sabemos da sua relação de proximidade com Adriano da Nóbrega, capitão Adriano da Nóbrega, assassino, chefe do escritório do crime, da milícia do Rio de Janeiro. Meu Deus, olha isso. E que tinha a mãe e a esposa. Isso mesmo, senhor presidente. O chefe do escritório do crime da milícia do Rio de Janeiro, o famoso capitão Adriano da Nóbrega,
tinha a mãe e a mulher nomeada no gabinete do Flávio Bolsonaro, na LERJ, como deputado estadual. Só que nunca apareceram para trabalhar. Recebiam a mãe e a mulher, foi assassinado. O capitão Adriano da Nóbrega, líder da milícia, foi assassinado. E os senhores deputados mais novos talvez não saibam, depositavam o salário todos os meses na conta do Queiroz. E quem era o Queiroz? O PC Farias da família Bolsonaro. O PC Farias da família Bolsonaro. E durante anos, as contas do Bolsonaro, as contas da dona Michele, as contas pessoais da família eram pagas com o dinheiro dos familiares da milícia, dos familiares do crime organizado. O dinheiro da mãe e da mulher do Adriano da Nóbrega ia para a conta do Queiroz, e o Queiroz pagava as contas pessoais da dona Michele. O PC Farias da família Bolsonaro se chamava Queiroz. E eu muitas vezes desafiei a família para que me processasse, para que eu pudesse impedir a quebra do sigilo bancário do Queiroz e mostrar cada centavo do dinheiro do crime que entrou na conta dele, para sustentar esta família de criminosos. E que agora está aí o Ministério Público Federal, a PGR, identificando o Bolsonaro como líder da organização criminosa que, junto com o general Braga Neto, organizaram um golpe para tentar impedir o respeito ao resultado da eleição. Olha isso. É facção criminosa, é golpe, é Marielle, é o Queiroz. São 30 anos antes de ser presidente mamando nas tetas do Estado. E só agora o inelegível e logo o presidiário Bolsonaro está pagando um pouquinho, ainda pagará muito mais, porque será preso. É inelegível, o STF está indo para cima, mas não só o STF, o cerco está se fechando até o Paulo Pimenta, deputados federais, senadores, ministros estão indo para cima do bolsonarismo porque é sujo, fede. Paulo Pimenta, muito obrigado pela voz. E por deixar tudo isso bastante claro, Bolsonaro nunca mais. Sem anistia. Ouviram? Sem anistia. Portanto, senhor presidente, que maneira poderia ser diferente? Um time que tem como capitão um covarde ligado com a milícia do crime organizado. Meu Deus. Uma organização criminosa que tem como líder uma figura como ele, não poderia ter apoiadores, não poderia ser composta por militares ou por parlamentares diferentes destes que, lamentavelmente, a gente assiste nessa casa. Ontem, numa entrevista, o covarde do Bolsonaro foi capaz de dizer que o 8 de janeiro foi organizado pela esquerda. Olha que situação ridícula, senhor presidente. Segundo o Bolsonaro, passada a eleição, a esquerda financiou acampamento na frente dos quartéis. Meu Deus, que Segundo o Bolsonaro, fomos nós que financiamos aquelas pessoas durante meses, comendo e bebendo sem fazer nada na frente dos quartéis. Segundo o Bolsonaro, foi nós que pagamos os ônibus para trazer aquela gente para Brasília. E depois, enquanto ele estava escondido nos Estados Unidos, depois de ter vendido as joias, aquela gente, segundo ele, paga por nós, quebrou a Câmara, quebrou o Palácio do Planalto, quebrou o STF para tentar impedir que o resultado da eleição fosse respeitado. Que ponto chega o desespero? Que ponto chega o desespero desse humilhante indicado pelo Ministério Público Federal como líder de uma organização criminosa? Mas, senhoras e senhores, será garantido ao Bolsonaro o amplo direito de defesa. Infelizmente, mas vivemos uma democracia. Essa é a primeira de 5 denúncias que serão feitas pela Procuradoria-Geral da República. E Bolsonaro terá a opção, terá a oportunidade de escolher, senhor presidente. Ele vai escolher entre a Papuda ou entre Bangu, entre Bangu ou entre a Papuda. Ele vai ter a oportunidade de escolher aonde cumprir pena.
Muito boa, Paulo Pimenta, muito obrigado por essa humilhação. Deixou claro quem o Bolsonaro é, deixou claro o que ele será, deixou claro o que ele foi. E em nenhum momento desses tempos verbais, Bolsonaro foi um homem íntegro, Bolsonaro foi um homem com bom caráter, Bolsonaro foi um homem qualificado, que não fosse competente. Nunca foi, nunca será, e logo logo estará na prisão. Mas ele tem muitas opções, igual o Paulo Pimenta falou. Tem a papuda, tem outras opções aí. É isso que o bolsonarismo sobrou aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito para os bolsonaristas aqui de plantão, ó. Faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Vejo vocês na próxima. Se cuidem até lá. Muito obrigado, Paulo Pimenta. Fui.